Atenção, atenção. O vídeo a seguir contém spoilers dos primeiros episódios de WandaVision. Espero que vocês curtam. Saiu! Finalmente saíram os 2 primeiros episódios de WandaVision no Disney Plus, ontem, na sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2021. Esses 2 primeiros episódios foram a grande chegada das séries da Marvel no serviço de streaming da Disney. E bom, eles chegaram já com uma pegada de sitcom dos anos 50 e 60, reproduzindo bem essas eras da televisão. A série começa em preto e branco, e ela já tem todos os elementos, dessas séries, dessas sitcoms dos anos 50 e 60. Os tempos de fala, tempo de piada, as roupas, os sons da plateia, tudo. Até o enquadramento das câmeras é o mesmo, representando bem esse estilo de série. Tudo tá desse jeito por uma aparente manipulação da realidade por parte da Wanda, que ela acabou isolando uma cidade e manipulou os poderes em larga escala sem um motivo conhecido até então. Mas ela parece ter alguns momentos de lucidez, entendeu? Como quando ela deu o comando pro Visão salvar o chefe dele que tava engasgando durante o jantar na casa deles, ou quando ela começou a escutar aquela voz no rádio que tentava falar com ela, tentava alcançar ela e ao mesmo tempo fazer ela acordar dessas alucinações e dessa ilusão que ela estava criando ali em meio da cidade. Fato é que toda vez que ela tem esse aparente momento de lucidez, acaba gerando uma falha na Matrix, tanto nela quanto em quem tá em volta, porque tá tudo sendo manipulado pela mente dela. Então é como se o processamento daquele mundo tivesse parado, e tudo que tá ali precisa ser refeito, precisa de um tempo pro processamento voltar, pra mente da Wanda voltar a funcionar e voltar tudo pros trilhos, porque não dá pra sair da linearidade ou daquilo que foi planejado ali por ela, porque senão tudo ali sai dos eixos e não sabe como fazer. Como a esposa do chefe do Visão, a senhora Hart, que fica ali repetindo: para, olhando pro marido que tava caindo no chão, e ela só conseguia falar isso. É como se o disco tivesse travado, entendeu? Ela não consegue fazer outra coisa, ela não consegue levantar pra ajudar, ela não consegue ter outra fala, ela simplesmente vai soltando aquilo repetidas vezes, só que aquilo saiu da linearidade. Aquilo foi um evento pontual que não estava sendo previsto pra manifestação dos poderes da Wanda e pra mente perturbada dela. Então ela teve que dar diretamente o comando pro Visão levantar e ajudar o chefe dele. E aí, assim que ele ajudou e que o chefe voltou a respirar, a esposa dele falou que já tava na hora de ir embora, e aquilo ali foi como se nada tivesse acontecido. E o chefe dele dizendo que tava orgulhoso dele e que ele poderia esperar aquela promoção, sendo que ele tava trabalhando lá há poucos dias. Eles tinham acabado de chegar na cidade e estavam saindo de lá como se ele nem tivesse acabado de esculachar o Visão antes do jantar ser colocado. O mundo tem várias inconsistências e furos, justamente porque a Wanda e o Visão não pertencem àquele lugar. Eles não se lembram de ter se casado porque eles não se casaram. Eles não se lembram da sua história porque eles não têm uma história juntos. Eles não sabem ser donos de casa e trabalhadores exemplares porque eles nunca foram assim. Essa nunca foi a vida deles. Então tudo que é baseado nesses aspectos da vida cotidiana de um casal normal tem seus furos, porque é tudo baseado no que a Wanda achava que tinha que ser, de como a Wanda achava que era, e não como era de fato. E ela não teve essas experiências. Ela nunca teve isso direito. Porque teve aquele acidente em Sokovia em que os mísseis Stark destruíram tudo, mataram os pais dela, e depois ela e o Pietro, o irmão gêmeo dela, Não me viu chegando? foram levados pela Hydra e sofreram um teste durante anos, que supostamente foi o que despertou os poderes dele. Então, a mente dela é perturbada desde então, foram muitos traumas. Ela não tem uma experiência de vida fora dessa rotina de laboratório, de testes abusivos e de tudo que aconteceu depois nos eventos de Vingadores. Além disso, a gente ainda tem as informações e mistérios que estão ali como uns easter eggs dentro dos comerciais que passam na televisão dentro da série, E que o próprio Kevin Feige, o chefão da produção da Marvel, que inclusive é o responsável pela qualidade de tudo que a gente tem aí hoje, disse que teriam mesmo essas referências, disse que teriam mesmo os easter eggs, então era pra gente ficar ligado, porque seriam coisas em relação ao passado da franquia e principalmente ao passado da Wanda. O que corrobora com uma teoria criada na internet, divulgada recentemente, que o comercial que passa, aquela torradeira das indústrias Stark, que fica com a luzinha piscando, que fica até um incômodo pelo tempo que aquela luz fica piscando, dá uma agonia de ver aquela cena, é na verdade uma lembrança da Wanda quando ela viu um dos mísseis Stark que destruiu sua casa e soterrou ela e o irmão dela, o Pietro, piscando antes da detonação, e acabou que ele não detonou. Então essa aflição seria dela e do Pietro vendo aquela luz piscar, a demora para aquele míssil se detonar, e no final não aconteceu. Então meio que seria uma referência a essa memória que a Wanda tem. Outra referência seria em relação ao Barão Von Strucker, que é aí um dos personagens da Marvel que está associado e trabalha para Hydra. E ele
também estava presente aí na história da Wanda e do Pietro nos cinemas, e ele fez os testes, né, com a Joia do Infinito, que deu os poderes supostamente aí pra Wanda e pro Pietro. E eu falo supostamente por quê? Porque com a entrada dos X-Men oficialmente, né, no universo cinematográfico da Marvel, que ainda não tem uma data de lançamento, mas eles vão estar. Afinal de contas, a Disney comprou a Fox e a Marvel é da Disney, então eles vão poder juntar essas duas equipes, né? Vão poder juntar esses personagens todos. O termo mutante, que foi tanto evitado até agora, vai poder ser usado, né? E eles vão poder, de uma forma melhor, trabalhar essa origem da Wanda e do Pietro, talvez até fazendo alguma retcon, mudando depois, dizendo que, não, aquilo ali só ativou o poder em vocês, mas vocês sempre foram mutantes, vocês sempre tiveram esse poder. Apesar de que atualmente nos quadrinhos, se eu não me engano, eles não são mais mutantes. Eles são alguma outra coisa, mas eu não tenho certeza disso. Agora vamos pro que eu acho. Na série, né, a gente se depara com as batidas do lado de fora da casa da Wanda e do Visão, e que eles, a princípio, acham que é aquela árvore batendo com o galho na janela dele. Mas eu, particularmente, acho que pode ser algo em relação àquele helicópterozinho vermelho de brinquedo que aparece nos arbustos da Wanda. Eu acho que, na verdade, tem gente presa ali dentro e que aquele era um helicóptero de verdade, que entrou na zona de manipulação da realidade da Wanda e acabou ficando preso por ali, entendeu? E aí, as pessoas ali dentro, elas continuam dentro desse brinquedo e as batidas são as pessoas batendo na porta do helicóptero e tentando sair. Uma outra coisa é que, atualmente, o Visão tá morto no universo cinematográfico da Marvel, porque a Wanda destruiu a joia na cabeça dele, só que o Thanos voltou no tempo antes dela fazer isso, conseguiu impedir ela de destruir a joia e esmagou a cabeça do Visão pra retirar a joia de lá e ele colocou na manopla. Então o Visão, sem a joia da mente, ele tá morto. E isso é mais um indicativo de que esse Visão seja um fruto inteiramente da cabeça da Wanda. E que por conta disso foi um dos motivos dele não ter agido ali pra salvar o chefe dele. Porque ele não tem uma vontade própria, ele tem uma certa liberdade dentro da linearidade da ilusão, mas é só no que a Wanda consideraria algo normal de se acontecer. Qualquer coisa que fuja desse padrão, ele precisa de um comando. Assim como qualquer outra coisa que esteja ali programada pela cabeça da Wanda. Mas de verdade eu acho que em algum momento ele vai acabar se virando contra ela. Por que esse se virando entre aspas? Porque eu acho que, sendo uma personificação de uma parte da mente dela, é possível que antes dela melhorar e sair desse transe, ela ainda piore bastante. Então talvez o Visão seja a parte que permaneça racional, seja o subconsciente dela ou alguma consciência de razão que fique ali e que tente trazer ela de volta ao normal, trazer ela de volta a si, entendeu? E aí ele acaba ajudando o agente da SWORD, né? A SWORD pode se tratar como uma agência que ela tem suas similaridades com a SHIELD, e ela foi criada justamente depois da queda da SHIELD, e a SWORD ela vai estar lá tentando, né, vai estar na série tentando trazer a Wanda de volta a si e libertar a cidade daquela zona de mudança de realidade. E talvez o Visão, né, depois que ele se desprenda um pouco da Wanda, que vai estar ainda mais surtada do que ela está nesse momento, ele vai acabar ajudando a Monica Rambeau, que já foi confirmada na série, estava no trailer, que é filha da Maria Rambeau, né, que é aquela melhor amiga da Capitã Marvel que apareceu nos filmes. Inclusive a Mônica também aparece lá, só que ainda pequena. E agora ela tá crescida e é uma agente da SWORD. E talvez o Visão ele acabe entrando em alguma contradição, algum conflito com a Wanda por conta disso ao longo da série. Eu penso em duas possibilidades para esse Visão. Ou ele fica vivo e volta para a realidade regular, né? Ele é cravado na realidade regular e ele sobrevive depois de tudo isso, junto com os gêmeos, Celery e Wiccan, né? A Wanda ficou grávida no final aí do segundo episódio e grávida também do surto dela. Talvez ele fique vivo por conta disso. E aí ele venha pro universo regular novamente, talvez até entre no corpo do Visão original e eles se fundam, ou talvez ele acabe adquirindo uma nova personalidade, né? Teve um período nos quadrinhos em que ele esqueceu quem era a Wanda, ele esqueceu quem ele era, ele esqueceu que ele era casado com ela, e talvez isso volte, porque como ele era uma personificação criada a partir de um fragmento da mente da Wanda, talvez ele vindo pra realidade, não sendo mais parte da mente dela, tudo que ela colocou pra ele, talvez volte, talvez se apague dele. E aí ele é um novo ser, que ele tá lá presente, ele não sabe de nada, só que com o corpo de Visão de antigamente, mas não é mais aquilo que ela se lembrava, e nem aquilo que ele mesmo lembrava. E o outro destino que eu acho que ele pode ter é ele deixar de existir de vez, porque talvez num ato de sacrifício pra salvar a sua amada, que na verdade é a criadora dele, ele vai ter que se fundir de novo com a Wanda pra essa mente racional voltar pro cérebro dela e meio que ter um choque, um conflito ali entre as duas razões, entre as duas consciências, e ela conseguir acordar e voltar pra si. Mas falando de Celery e Wiccan, né, que são os filhos aí do casal da Wanda e do Visão, a gente tem que falar como será que eles vão permanecer na série, né, e permanecer no universo cinematográfico da Marvel. Porque assim, Celery e Wiccan são os novos Vingadores.
Eu tava editando aqui e eu percebi que ficou um pouquinho ambíguo. Eu falo do Celery e do Icano como os Novos Vingadores, mas como uma nova formação, não como o nome do grupo, porque eles não são dos Novos Vingadores, eles são dos Jovens Vingadores, esse é o nome do grupo. Novos Vingadores é da nova formação que vai vir aí futuramente. Muito provavelmente vai ser isso que vai acontecer no universo cinematográfico Marvel. Então é isso, vamos voltar pro vídeo. Junto com o Hulkling, que foi dito que apareceria na Capitã Marvel 2, junto com o Miles Morales, que talvez apareça aí depois junto do Peter Parker, né, no próximo Homem-Aranha. Não no próximo 3, mas futuramente, afinal de contas a Sony e a Marvel têm planos de continuar com a saga do Aranha. A própria Miss Marvel, né, que é a Kamala Khan, que seria uma ótima ponte para os Inumanos, se eu não me engano vai ter uma série da própria Kamala Khan também no Disney Plus, junto com o Norvar, que é filho do Capitão Marvel, né? E aí eu não sei como que ele entraria, ele talvez fosse o mais dificultado de ser introduzido, mas não tem problema, sem ele já teria gente suficiente para fazer os Novos Vingadores, entendeu? Mas, assim, uma questão é, como será que eles estão sendo concebidos, né, gerados ali? Porque a cena que indicava que pudesse ter algum romance entre a Wanda e o Visão foi muito rápida, foi no estalar de dedo. E foi meio que no dia anterior da gravidez dela, né, que já passou dos anos 50 para os anos 60. Mas dá pra perceber isso muito brevemente pela mudança de roupa deles. Mas será que ela tá sendo usada por alguém? Será que ela tá usando os fragmentos do Mephisto pra fazer o Celery e o Icano dentro dela? Porque nos quadrinhos, quando ela tem o surto que vai gerar Celery e o Icano como filhos dela e do Visão, ela usa fragmentos do Cramunhão aí pra poder fazer as crias dela, entendeu? Então será que tem alguma coisa a ver com o Mephisto aí? Ou será que isso tem alguma coisa a ver com o Pesadelo? Porque o Pesadelo, dentro dos rumores, foi apontado como um dos vilões do próximo Doutor Estranho. E já foi dito que WandaVision vai ter uma ligação direta com o próximo Doutor Estranho. Então será que o Elo é esse vilão? Será que o Elo é justamente o Pesadelo? Será que o Pesadelo estaria trabalhando junto com o Mephisto? Coisas assim. E a Agnes, que é essa vizinha mega solícita da Wanda e do Visão, que tá lá pra ajudar a Wanda, mas que ao mesmo tempo mostra que sabe alguma coisa. Ela aparece num trailer, por exemplo, rindo pra caramba, falando que o Visão morreu. Pro Visão! E ela fala também, né, aquela frase de duplo sentido, quando ela vai levar a refeição pra Wanda fazer, dizendo que ela faria aquilo no estalar de dedos. Ou seja, ela sabe que a Wanda tem poderes. Aquilo não foi simplesmente pra dizer que aquilo ali é tão rápido e fácil que ela faria no estalar de dedos. É óbvio que a intenção foi deixar ambíguo. Só que aquilo ali certamente é um indicativo de que a Agnes é alguém a mais. Será que ela é alguma arauta do Mephisto? Será que ela trabalha pra Sword? Será que ela trabalha pro Pesadelo? Será que ela é a própria Agatha Hawkins que tá treinando a Wanda, ou que estava fazendo alguma coisa com a Wanda quando ela surtou e acabou presa ali também nessa nova realidade? Uma outra questão interessante é o agente da SWORD assistindo ao programa da Wanda e do Visão do lado de fora daquela realidade, né? Ele estava vendo por uma televisãozinha numa sala de controle que estava em cores, né? Tava em HD e tudo mais. Então ele estava fora daquilo ali e ele estava observando, ele estava vendo o programa. Como será que eles conseguiram entrar? Como será que eles conseguiram deixar as coisas ali para observar a Wanda e o Visão? Como eles conseguiram chegar neles sem serem apagados pela Wanda, sem terem sido alterados pela realidade, terem a memória apagada e fazerem parte daquela cidade? Ou qualquer outra coisa, entendeu? Será que por a Wanda achar que tá vivendo num sitcom, ela aceitou aquelas câmeras ali? E na verdade as câmeras que ela acha que são do programa são câmeras que estão monitorando ela? Porque no final do segundo episódio, aquele apicultor que aparece saindo do bueiro, ele é automaticamente rebobinado ao som de um claro não da Wanda, quando vê que ele tá indo pra cima dela e do Visão. Então provavelmente aquele foi mais um dos momentos de lucidez e ela não quis que aquela realidade fosse interrompida, ela não quis que aquela ilusão acabasse, então ela simplesmente rebobinou tudo. Ela apagou o cara da existência, ela apagou a estada dele naquela sequência da série e simplesmente fez a fita voltar pra dentro de casa e aí o cara simplesmente não apareceu de novo. Ela repetiu as falas com o Visão e o cara não apareceu de novo. E aí fica a pergunta, como que alguém vai conseguir alcançar eles? Como que alguém vai conseguir chegar perto deles sem ser apagado da existência pela Wanda? Ou então, sem que ela mande o Visão atacar, ou se os filhos dela acabarem crescendo durante a primeira temporada e ela manda os dois atacarem, até porque eles têm poderes também. O Celery e o Icano têm poderes. O Icano
ele, inclusive, inicialmente, ele se deu o nome de Asgardian porque ele era muito fã do Thor e ele achava que o poder dele era de raio, quando ele também pode manipular a realidade que nem a mãe, só que numa escala um pouco menor. O Celery, ele tem os mesmos poderes do tio, do Mercúrio. Ele corre super rápido, apesar de não ser tão rápido quanto o tio dele, que atualmente também tá morto, mas parece que vai aparecer uma outra versão de Mercúrio dentro da série WandaVision, segundo alguns rumores. Mas a pergunta é essa, né? Como que alguém vai chegar perto dela sem ser morto, sem ser apagado ou simplesmente sem ser jogado para outro lugar, sem perder a própria memória, porque parece que a Monica Rambeau, né, que tem uma interação com a Wanda pelo trailer ali, ela tá sem memória, né? Ela perdeu a memória dela depois que ela entrou na zona de manipulação da realidade. Será que ela não estava dentro daquele helicóptero que eu falei que virou de brinquedo, mas ela conseguiu sair antes da transformação ficar completa? E aí ela escapou do helicóptero, mas ela acabou ficando alterada ali também por conta da mudança das realidades. Como será que vai ter essa interação entre a Wanda e alguém que seja de fora da cidade? Enfim, WandaVision terá um episódio lançado por semana e vocês podem acompanhar oficialmente no Disney Plus, né, que é a plataforma de streaming pelo qual a série está sendo lançada. Mas aí é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mais um vídeo aí do Linfócito Assiste, na verdade. E dessa vez com o primeiro episódio e o segundo também de WandaVision que saíram agora. Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo ou live. Então valeu, falou e até a próxima. Eu fui!